Começar com o Vitão. Vitão, o que aconteceu na Neoquímica Arena ontem, quando o zagueiro do Juventude entregou a bola para o Thales Magno e falou: se consagra, meu garoto? Queria que você explicasse esse lance tecnicamente para a torcida do Corinthians. Qual foi o teu sentimento quando o Thales Magno entrou na área e finalizou daquela maneira, meu? Rapidinho, quando entrei na live, tava só você, Fabrício. Eu nunca tinha feito programa, não dei boa noite aí pro Thiago e pro Miguel. Prazer falar com os dois pela primeira vez, né? Acho que é a primeira vez, né? Peço se não tiver. Cara, esse lance foi patético, né? Primeiro, eu também meus parabéns pros 31 mil heróis. Que o pior público do Corinthians é um público inacreditavelmente bom, né? Para um jogo que não valia absolutamente nada e sabia que a escalação ia ser bizarra. O lance do Talismã que você perguntou é um misto de ruindade, pouco caso e fominha, né? Porque o Romero estava sem goleiro, era só tocar pro Romero, que era o principal, e um pouco de pipoca. Já que você quer ser fominha, você tem que ser decidido. Ele embaçou para chutar, ele não sabia. No que ele embaçou, ele perdeu o passo. O zagueiro tirou o arremate cruzado dele e ficou sem. Eu estava no Bessa Redondo ontem com o Miller que jogou no Corinthians. Nossa, imagina o que o Miller não falou desse lance do Thales Magno. Não, e ele tinha como característica jogar lá de esquerda e bater aquela bola cruzada, né? Sim. E ele falou óbvio, né? Ele demorou demais. Ao demorar, o cara o zagueiro, que eu não lembro agora o nome do zagueiro. Acho que foi o Rodrigo San, né? Acho que foi o Rodrigo San, não sei, Rodrigo eu acho. San, lei do ex, ao contrário, de zagueiro. Agora, não é um lance inédito, né? A temporada do Thales Magno é muito ruim. Muito ruim. Eu não consigo entender porque ele jogou ontem. Eu entendo a reservada jogar. Mas já que é para jogar reservada, põe o Dieguinho de um lado, que aí cada um tem 18 anos, jogou pouco, né? Para pegar ritmo. O Vitinho, que jogou bem um jogo na vida contra o Botafogo, ele falou: agora que jogou bem vai ter mais chance. Aí tira o cara, não deixa o cara jogar 2 jogos seguidos. Enfim, não dá para entender. Mas foi uma cena. Não foi a pior coisa que teve no jogo de ontem, já cornetando. Pior foi a entrevista do seu Dorival, que falou que para você ficar tranquila que vai continuar fazendo isso que está fazendo, dessa vontade, que eu tive vontade de agredir a televisão, que eu estou sem dinheiro para comprar uma nova, aí eu me controlei, assim, porque realmente foi um jogo, mais um jogo ridículo do Corinthians, e o Thales Magno, eu até falei isso na TV ontem, foi difícil eleger o pior em campo, mas ele teve meu voto. Foi um jogo em que o Corinthians... jogou bem ontem. Foi um jogo em que o Corinthians ele tinha a obrigação de vencer, independente dos jogadores que iriam entrar em campo. Não deu para entender por que colocar o Félix Torres e o Thales Magno em campo. O Romero até dá para entender, porque é a despedida dele. Não vai jogar contra o Cruzeiro, só vai jogar se algo muito fora da curva acontecer. Ou se tiver que segurar a bola no final do jogo, eu coloco o Romero para cavar uma falta, para trombar com os caras, porque o Romero pode não ser e não é o cara mais habilidoso. Mas é um cara que se entrega assim quando entra em campo, é um cara que joga com vontade e ele merecia, inclusive o passe do Thales Magno, eu acho que era o Romero que estava ali do lado. Era o Romero. Era o Romero, dá o toque pro lado, o Romero ia fazer o gol na despedida dele. O Romero até faz meio que assim, com a mão. Foi um lance bizarro do Thales Magno. O jogo de ontem serviu para mostrar que vários ali não têm condições de vestir a camisa do Corinthians, né? O Thales Magno é um deles. Eu acho que aquele lance ali, só complementando o que disse muito bem o Vitor, eu acho que a hora que a bola sobra para ele, dá para ver na cara dele um desespero do tipo, ah, não, para mim não. Por que não sobrou pro Romero do outro lado e aí ele tocava para mim? Agora eu tenho que tomar decisão, parece que ele nem queria aquilo ali, sabe? Então, realmente o Thales Magno, acho que as notícias que estão falando aqui já, ele nem deve ser relacionado para os jogos contra o Cruzeiro, então não deve mais vestir a camisa do Corinthians, o Corinthians não vai renovar o empréstimo, enfim, que vá com Deus, siga a carreira dele. Agora, Thales Magno, me desculpa também, cara. Não dá mais. Não dá mais. Esse cara, infelizmente, ele não serve para jogar no Corinthians. E ontem vocês estão comentando aquele gol que ele perdeu, foi no segundo tempo, né? Mas no primeiro tempo teve aquele gol de cavadinha. Que, a bola quica. Mas, um jogador profissional, ele tem que medir certamente ali a força da cavada que ele dá ali, cara. Né? Não é possível perder um gol daquele. Tá na cara do goleiro ali, cara. E fez muita falta esses 2 gols aí. E eu falo fez muita falta porque, para mim, a maior frustração de todas, e hoje eu até comentei isso lá na Central do Timão, é real mesmo. O Corinthians foi o pior time paulista, né, no Campeonato Brasileiro. Para mim, isso é uma lástima. E aí a gente vê o Dorival na coletiva falar, mas esse ano, pelo menos, a gente não caiu na zona de rebaixamento nenhuma vez. Pô, na moral, a gente tá falando do Corinthians, bicho.
Pra ficar se gabando de não ter disputado o rebaixamento? Oh, pelo amor de Deus, velho.